Oi, gente. Essa é mais uma aula da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos. E na aula de hoje a gente vai criar uma base de definições para lidar com problemas de encontrar caminhos mais curtos em grafos e grafos direcionados a partir de uma única origem para todos os demais vértices. Tá bem? Bom, primeira coisa que a gente vai notar é que um caminho em um grafo é uma sequência de vértices de tal forma que dois vértices consecutivos nessa sequência correspondem a um arco ou aresta no grafo, tá bom? Então, se V0 é seguido de V1 no caminho P, isso indica que existe um arco de V0 para V1 ou uma aresta entre V0 e V1, tá bom? E isso vale para quaisquer dois vértices consecutivos. Daí a gente tem que o caminho é uma sequência de vértices que dois vértices consecutivos induzem um arco ou uma aresta do grafo. Bom, como a gente está lidando com problemas de caminhos, a gente tem uma função W que atribui um peso a cada aresta ou arco do nosso grafo. Tá bem? E é a partir dessa ponderação que a gente vai lidar com o problema de encontrar um caminho mais curto, de acordo com W. Uma vez que W fornece o peso para as arestas ou arcos de um grafo, a gente pode definir o peso de um caminho como sendo o somatório dos pesos dos arcos ou arestas que ocorrem nesse caminho. Daí a gente observa que a gente está tirando o peso W em cada parcela do somatório do arco ou aresta VI menos 1, VI. Justamente como I varia de 1 até K e o nosso índice inicial é zero, a gente observa que VI menos 1 VI para todos os valores que irá admitir corresponde a cada um dos arcos do caminho, uma parcela desse somatório, e aí a gente tem o peso do caminho. O peso ótimo de um caminho entre U e V, denotado por ΔUV, é dado por o menor valor WP, tal que P é um caminho de U para V. Isso quando existem caminhos de U para V. É perfeitamente possível que o vértice V não seja atingível a partir do vértice U. Nesse caso, quando não há um caminho de U para V, a distância ótima de U para V, ΔUV, é determinada como infinito. Daí, o caminho mais curto do vértice U para o vértice V corresponde a um caminho P, onde W de P é justamente ΔV, ou seja, um caminho mais curto de U para V tem o seu peso correspondendo à distância ótima de U para V. Em se tratando de problemas de caminhos em grafos, a gente tem algumas categorias que a gente pode discriminar. A gente tem problemas de caminhos mais curtos, onde a gente gostaria de chegar num único alvo, num único destino, a partir de qualquer outro vértice do grafo. A gente também tem o problema do caminho mais curto específico entre um par de vértices do grafo, de U para V. E a gente também tem
o problema de caminho mais curto, que consiste em determinar todas as distâncias ótimas entre cada par de vértices do grafo. Pois bem, a gente está construindo definições não para uma dessas variantes. A gente está construindo definições para essa variante, ou seja, para o problema de caminho mais curto, que consiste em encontrar, a partir de uma única fonte, as distâncias ótimas e, correspondendo a elas, caminhos mais curtos dessa única fonte para os demais vértices do grafo. Bom, a observação que se faz aqui é que o problema de caminho mais curto, independente da variante que você esteja utilizando, ele vai conter uma subestrutura ótima. Isso quer dizer que o caminho mais curto entre dois vértices, o caminho mais curto de U para V, vai conter caminhos mais curtos de U para os vértices que ocorrem como intermediários nesse caminho. Ou seja, se o caminho mais curto de U para V passa pelo vértice A, então o caminho mais curto de U para V contém o caminho mais curto de U para A. Isso é bastante intuitivo. E essa noção de subestrutura ótima permite que a gente observe que problemas de caminhos mais curtos podem ser definidos em termos de subproblemas, também envolvendo caminhos mais curtos, no entanto, mudando os argumentos. Isso vai habilitar a gente a pensar em programação dinâmica para atacar esse tipo de problema. E claro, a questão de subestrutura ótima permite também que a gente pense em algoritmos gulosos. No entanto, quando a gente chegar na parte de algoritmos gulosos, a gente vai ver que, além da subestrutura ótima, que habilita essa linha de pensamento para algoritmos gulosos, existe também um framework muito forte envolvendo matroids que facilitam a garantia de corretude dos nossos algoritmos gulosos, tá bom? Bom, aqui a gente tem um lema indicando que, de fato, os problemas de caminho mais curtos possuem subestrutura ótima, ou seja, que subcaminhos de caminhos mais curtos são por si só caminhos mais curtos, e a demonstração disso ela é bastante intuitiva, apesar de estar formalizada aqui. A demonstração disso você poderia imaginar por contradição. Imagina que, apesar de você conhecer o caminho mais curto de U até V, e esse caminho mais curto de U até V passar por um vértice A, o subcaminho de U até A, contido nesse caminho de U até V, não é ótimo. Ou seja, esse caminho de U até A não possui a distância ótima de U até A. Ou seja, ainda haveria uma forma mais curta de sair do vértice U e chegar nesse vértice intermediário A. No entanto, isso é uma contradição, porque se você consegue um caminho de U até A melhor do que o subcaminho que passa pelo caminho ótimo de U até V, então você conseguiria um caminho de U até V que possui um peso menor do que a distância ótima de U até V. Afinal, você conseguiria sair de U e chegar em A com um peso menor do que o peso do subcaminho de U até A, e em seguida você continuaria normalmente o caminho de U até V a partir do vértice A até chegar no vértice V. Então, naturalmente, como não é possível você ter caminhos de U até V com um peso menor do que a distância ótima de U até V, não faz sentido a gente imaginar que subcaminhos de caminhos mais curtos não sejam
caminhos mais curtos, tá bom? Eles sempre são caminhos mais curtos. Uma coisa que a gente deve tomar cuidado ao lidar com problemas de caminhos mais curtos são arestas que possuem pesos negativos. Arestas que possuem pesos negativos podem provocar alguma confusão nas definições de distância ótima. Isso porque a presença de arestas com pesos negativos possibilita a existência de ciclos de peso negativo, ou, como é costumeiro falar, ciclos absorventes. O problema de um ciclo absorvente é que é vantajoso caminhar pelo ciclo absorvente uma quantidade arbitrária de vezes. Afinal, se o ciclo tem peso negativo, quanto mais vezes você andar pelo ciclo, mais baixo fica o custo do seu passeio. E daí a tendência é que você queira passear infinitamente pelo ciclo e em seguida seguir para o seu destino. Aqui a gente observa, nesse digrafo, um exemplo de um ciclo absorvente. Observa que existe um ciclo de E até F, afinal eu consigo sair de E e chegar em F e depois voltar. E o peso total desse percurso, ir de E até F tem um peso 3, mas voltar tem um peso menos 6. Então toda vida que eu ando por esse ciclo eu tenho um peso menos 3, faz com que a gente queira percorrer arbitrariamente esse ciclo a fim de minimizar a distância de S até um certo vértice. A gente observa que os vértices que não são atingíveis ou que não estão contidos no ciclo absorvente possuem pesos bem determinados. Na verdade, possuem distâncias ótimas bem determinadas de S até esses vértices. Agora, os vértices que estão contidos no ciclo absorvente ou que são atingíveis a partir de vértices contidos no ciclo absorvente, esses caras vão possuir um peso, na verdade, uma distância ótima de S até esses vértices, não muito bem determinada. Uma distância que a gente simboliza como menos infinito. Isso porque, ao sair do vértice S para o vértice E, a gente tem um custo 2, um peso 2, mas esse peso 2 ele pode ser diminuído arbitrariamente com uma quantidade arbitrária de voltas por esse ciclo, já que toda volta contabiliza menos 3. Então a gente tem 2, depois menos 1, depois menos 4, depois menos 7 e assim por diante. A distância de S até o vértice E é ilimitada por baixo. Ou seja, ela é tão pequena quanto nós gostaríamos. Ela é menos infinita, simbolicamente. A mesma coisa vale para F. Apesar de a distância inicial de S até F ser 5, todo passeio por esse ciclo vai diminuir em 3 unidades essa distância. Então a gente começa com 5, mas depois tem 2, depois tem menos 1, depois tem menos 4, e assim vai. A mesma coisa vale para o vértice G. Afinal, eu só preciso sair do vértice F e chegar no vértice G depois de passar quantas vezes eu acho conveniente por esse ciclo absorvente. E depois a gente percorre o caminho até G. De toda forma, uma quantidade arbitrária de passeios por esse ciclo antes de atingir o vértice G vai incorrer num peso arbitrariamente negativo somado a 2 e 7. Ou seja, um peso arbitrariamente negativo somado a 9 vai incorrer num peso arbitrariamente negativo. A distância de S até G, apesar de G não estar no ciclo absorvente, mas poder ser atingido a partir dele, acaba sendo arbitrariamente negativa, ou menos infinito. Aqui a gente tem um exemplo até mais simples, onde todos os vértices vão ter um custo infinito, porque
Esse ciclo tem um saldo negativo, né? Você vem aqui 2, 3, 5. Depois que você passa aqui menos 8. Sair de H e chegar em qualquer outro vértice custaria um múltiplo de menos 3 mais alguma distância somada pelos dois outros arcos. Então aqui a gente também tem esse problema do peso da distância ótima ser arbitrariamente... de não haver distância ótima pelo fato de a distância de um vértice até outro vértice ser arbitrariamente pequena, tá bom? Pois bem, então a ausência de arestas negativas, de arestas com peso negativo, faz com que seja impossível haver ciclos com peso negativo, tá bom? Então, existem problemas que vão admitir que a sua entrada não possui arestas com peso negativo para que esses problemas possam ser resolvidos por certos algoritmos. Aqui a gente trata de ciclos e, em se tratando da representação de caminhos mais curtos, a gente vai precisar lidar com a distância ótima e a noção de predecessor. O predecessor a gente vai tratar como um atributo de um vértice chamado π. Então v.π é o predecessor de v num caminho mais curto de S até V. E a gente vai lidar com um procedimento chamado relaxação para calcular as distâncias ótimas de uma fonte até os demais vértices. Antes disso, v.d vai ser um atributo do vértice V e vai estar incumbido de representar a distância ótima da fonte S até esse vértice D. A gente tem esse procedimento, initialize single source, que consiste em, dado um grafo G e um vértice S, que vai ser utilizado como fonte no nosso problema, inicializar todos os vértices do grafo, como possuindo uma distância ótima infinita, ou seja, inatingíveis a princípio a partir de S, e por conta disso, como são inatingíveis, não tendo predecessor num caminho de S até V, novamente por serem inatingíveis. Com exceção do vértice S. O vértice S ele pode ser atingido a partir de si mesmo, basta percorrer nenhum arco e você estará em S. Então, a distância ótima de S para S é igual a zero. Observa que a gente já está admitindo aqui que o vértice S não faz parte de um ciclo absorvente. E como a gente vai tratar da partida de partir os nossos caminhos com início em S, a gente não precisa se preocupar com S ser atingível a partir de um ciclo absorvente. O procedimento de relaxação consiste de uma verificação de uma desigualdade triangular. O que isso quer dizer? O procedimento relaxação vai levar em conta a ponderação W, que nós estamos utilizando para os arcos ou arestas do nosso grafo, e a gente vai verificar se o vértice U é um predecessor melhor para o vértice V do que o predecessor atual de V. Em outras palavras, relax vai verificar se existe um caminho mais curto que o atual caminho de S até V que passe
antes de chegar no vértice V pelo vértice U. Então a verificação que a gente faz é constatar se a distância ótima atual da fonte para o vértice V é maior que a distância ótima atual da fonte para o vértice U somado à distância do arco de U para V. Caso seja mais barato atingir o vértice V a partir do vértice U e depois seguir de U para o vértice V do que da forma atual, a gente atualiza a distância ótima atual de V para a expressão que nós acabamos de calcular e em seguida nós atribuímos o vértice U como o predecessor do vértice V. Então esse é o procedimento relax. O procedimento relax ele vai apenas verificar uma desigualdade triangular e caso seja mais vantajoso, o vértice U passa a ser considerado como o predecessor do vértice V em um caminho mais curto de uma fonte até V. Em seguida, a gente apresenta algumas propriedades de caminhos mais curtos que vão ser utilizadas no desenvolvimento dos nossos algoritmos. Como a gente bem disse, a desigualdade triangular ela acaba sendo utilizada no procedimento relax. A gente sabe que a distância mais curta, a distância ótima da fonte até V, é sempre menor ou igual que a distância ótima de S até U mais a distância de U até V. Então, naturalmente, se relax descobre que V.D atualmente não satisfaz isso para um certo U, então esse U deve ser considerado, a partir daquele momento, como o predecessor do vértice V. E outros predecessores podem ser considerados futuramente, provocando novas atualizações do predecessor de V. A gente tem a propriedade do limite superior, ou seja, a gente sabe que V.D acaba sendo um limite superior para a distância ótima, e como mostra o procedimento relax, esse atributo ele sempre é atualizado com um valor menor do que o atual. Ao final dos procedimentos, a gente espera que essa inequação seja satisfeita na igualdade. Quando não existe um caminho de uma fonte S até um vértice V, a gente vai considerar que a distância V.D vai ser igual à distância ótima de S até V, que vai ser simbolizada por infinito. A gente possui a propriedade de convergência, isso é, se existe um caminho da fonte S até o vértice V que passa por um vértice U, e a gente já tem em algum momento que U.D já está associado à sua distância ótima, a distância ótima de S até U, então, quando a gente considera a relaxação da aresta UV, ou seja, quando a gente considera o vértice U como candidato a predecessor de V, a partir daquele momento, a gente vai ter que a distância V.D vai estar atribuída à distância ótima de S até V. Essa propriedade, a propriedade da relaxação de caminho, ela é mais utilizada pelo algoritmo de Bell-Monfort, salvo engano. Ela consiste do seguinte: se o caminho P, que consiste dos vértices V0, V1 até VK, é um caminho mais curto de S, que é o V0, até um certo VK,
e as arestas desse caminho são relaxadas na ordem em que elas ocorrem no caminho, ou seja, V0, V1, depois V1, V2, até que a gente relaxe a aresta VK-1, VK. Então, após esse procedimento, a gente vai ter que a distância VK.D vai estar, de fato, atribuída, associada à distância ótima de S até VK. Então, a ideia do Bellman-Ford vai ser considerar atualizações de todas as arestas, relaxações de todas as arestas a cada iteração do algoritmo. Assim, a gente vai garantir que todo o caminho mais curto eventualmente passa por esse procedimento e, portanto, todo o caminho mais curto eventualmente vai ter a sua distância contabilizada no VK.D, onde VK é o vértice final desse caminho mais curto. Por fim, a gente tem a propriedade do subgrafo de predecessor, que diz o seguinte: uma vez que a gente atinja a otimalidade nos atributos V.D, ou seja, uma vez que V.D, que todos os V.D estejam associados às distâncias ótimas de S até V, então o subgrafo de predecessores, indicado pelo atributo V.P, vai ser uma árvore de caminhos mais curtos, enraizada no vértice fonte, no vértice S. Tá bom? Então, agora que a gente conhece essas propriedades, a gente tem como continuar uma abordagem mais formal no estudo dos nossos algoritmos de caminho mais curto. O nosso próximo algoritmo é o algoritmo de Dijkstra, que vai ser estudado na aula que vem. O conteúdo da aula de hoje é esse, e a gente se vê na próxima aula. Até lá!